Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem da palavra de Deus poderosa ao nosso favor. E ao começarmos este culto, nós gostaríamos de fazer uma oração para darmos início ao mesmo, Falar com o Pai Celestial. Gracioso Deus, Pai de bondade e de graça, no precioso e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos em Tua santa presença, Senhor. Agradecemos por mais uma vez podermos estar unidos em espírito e em amor, através da palavra do Senhor, através do culto, da meditação, das orações, dos hinos cantados. E nós pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão nesta hora, Pai. Cada filho do Senhor, que todos recebam a bênção. Nós pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas. Colocamos as nossas vidas humildemente em Tua santa presença, Senhor Deus. E agora aceita o nosso louvor. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, Pai amado, que nós possamos agradar o Senhor em nossa adoração, que a nossa adoração não seja uma abominação perante o Senhor, mas que seja agradável a Ti. E isto tudo pedimos humildemente, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a escritura que nós vamos ler está em São João, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. E nós estamos lendo a mensagem Coisas que hão de ser, não é? Então, nós vamos deixar aqui o parágrafo que nós paramos a última vez, foi o parágrafo 32. Então, nós vamos deixar pronto para começarmos no parágrafo 33, não é? Se o Senhor permitir, é claro. E o hino que vamos cantar em primeiro lugar é o hino de número 115. Hino 115 do nosso Inário Shalom. Cantemos e adoremos para a glória de Deus. adorar o Deus de paz
116, Inário Shalom. Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, glorificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. 117, Inário Shalom. Escutai a voz de Deus, é Jesus o Salvador. Proclamai, vós filhos seus, é Jesus o Salvador. Proclamai ao grande ator, salvação ao pecador. Pois Jesus aqui morreu para ser o Salvador. Abraçai o excelso dom, é Jesus o Salvador. Pela cruz vos dá perdão, é Jesus o Salvador. Multidões o exaltai, seu amor considerai. Anjos seus também proclamai, é Jesus o Salvador. Ó fiéis, a voz erguei, é Jesus o Salvador.
mais louvor rendei. É Jesus o Salvador, salvação de graça dá e perdão ao pecador. Glórias mil a Deus Jeová, pois Jesus é o Salvador. Amém. Número 118, Inário Shalom. Cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glória ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Deus e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, no céu eu te cantar, vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história dessa redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espante admiração ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história dessa redenção,
de salvação. Amém, Jesus, graças a Deus. Bendito seja o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas canções maravilhosas assim, elas nos emocionam, não é? Nos dão aquela sensação de estarmos chegando lá, né? E aí eu fico pensando assim, quantos de nós já não chegaram, não é? É verdade, quantos de nós, mas eu estava vendo aqui a última estrofe, a terceira, não é? Diz assim: este canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. Esse vai ser o nosso canto, não é? Então, porque os anjos estão cantando louvores lá o tempo todo para Deus. Aí chegaremos nós, aqui da terra, os remidos, os perdoados, os salvos pela cruz do Calvário. Aí chegamos nós lá, e eu fico pensando assim, que seria como se fosse um encontro, um culto, né? Aí tem os irmãos de lá, irmãos anjos, né? E tem os irmãos daqui da terra, irmãos terrenos. Aí chega os terrenos. Os anjos nunca foram remidos. Os anjos nunca foram salvos, nunca foram perdoados, porque eles nunca pecaram, não é? Nunca se perderam. Mas nós chegaremos, os remidos, que foram salvos pelo sacrifício do Calvário. E aí parece que eu estou vendo assim, quando se nos dará a oportunidade para cantar um hino. Agora os irmãos da terra que vieram vão cantar um hino, agora aqui no nosso culto, né? Então nós vamos cantar o hino, o canto da vitória, o cântico da redenção, aleluia. Então é isso que diz aqui nessa estrofe, né? Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão, é qual voz de muitas águas, né? Voz de grande multidão. Quando nós cantarmos, né? Então diz aqui, o universo inteiro para. Aleluia. Isso, irmãos, não é um conto de carochinha, desculpa a expressão, né? Para enganar, para passar tempo, não. Isso é real, isso é verdade, né? O universo inteiro para em espanto e admiração. Aleluia. John Wesley, o mensageiro da sexta era, John Wesley, ele disse assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. Uma delas é que eu vou encontrar lá pessoas que eu não pensava que estariam lá. A outra surpresa que eu vou ter é que eu não vou encontrar pessoas lá que eu pensei que estivessem lá. E a terceira surpresa é que eu vou me encontrar a mim mesmo lá. Isso não é lindo, não é poético, não é? Então, surpresas, porque você vai olhar para você e vai dizer: meu Deus, eu não devia, eu não merecia estar aqui, nesse céu tão lindo, junto com esses anjos, junto com o Senhor Jesus Cristo, e você vai chorar, sabia? Né? Nós vamos chorar, né? Lá também. Mas o Senhor Jesus Cristo virá com aquele manto real assim, quando ele sair ali, e você vai estar olhando tudo isso e você vai chorar. Mas ele virá com o seu manto e enxugará assim a sua lágrima. Ele dirá: não chores mais, tudo acabou, a batalha está terminada, não tem mais guerras, não tem mais doenças, não tem mais morte, não tem mais velhice, não tem mais nada, está tudo terminado. Agora esse gozo, paz e alegria na presença do Senhor, aleluia.
Meus irmãos, vocês creem nisso? Vocês creem de verdade nisso? Eu creio nisso, aleluia. Eu espero isso. Glória a Deus. Me desculpem a emoção, tá bom? Mas quando chegar lá, ele vai enxugar, né? As lágrimas. Então, o universo todo para em espanto e admiração ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Qual será o hino que nós vamos cantar lá, hein? Você já pensou nisso ou não? Né? É que eu sou muito emotivo, né? Às vezes eu me emociono fácil, simplesmente eu me emociono com coisas assim, sagradas, né? Muito maravilhoso, aleluia. Bom, vamos em frente por causa do nosso tempo, né? A gente tem um tempo também a seguir, a obedecer, né? Mas quando nós chegarmos lá, aí não vai ter mais tempo, não. Aí nós podemos cantar à vontade, podemos adorar à vontade. Aquele homem que foi salvo, acho que ele era um homem de cor, né? Se eu não me engano, ele era um escravo. E ele foi salvo, né? Perdoado, foi libertado. E aí trabalhou para o Senhor, para o reino de Deus, o resto da sua vida. E aí perguntaram para ele o que ele gostaria de receber em troca do seu trabalho, da sua peleja pelo reino de Deus, né? Eu não vou dar conta de dizer os números, mas vou dizer o que ele disse, né? Ele disse assim, disseram para ele, o que você espera, né? Na hora quase próxima à sua partida, ele disse, eu espero poder ficar olhando para a face dele pelo menos milhares de anos, só olhando, só contemplando, não é? Aleluia. Vamos na Bíblia então aqui, como eu disse, era São João, aliás, não é? São João, capítulo 6 e versículo 1. Mas antes nós vamos ter então uma palavra de oração, não é? Falando com o autor da palavra, como o irmão Brana disse, não é? Então vamos orar. Sim, e também, isso eu tenho que dizer antes, porque eu quero incluir na oração, não é? Nós recebemos uma notinha do irmão Vicente Palotti, não é? Nosso companheiro de batalha, e a irmã Fátima, sua esposa, está aniversariando, que foi ontem, o aniversário dela, não é? E ele então mandou uma notinha em agradecimento pelo aniversário da esposa e pediu que fosse mencionado a sua gratidão a Deus pela companheira, pela esposa, né, que é a sua adjutora que está do seu lado ali, segundo suas palavras, está sempre pronta ali para ser uma ajudadora na família e tudo, né? Então, nós estamos juntos agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Fátima Moraes, não é? Que é uma companheira também na igreja, sempre que a gente precisa dela, ela está sempre pronta, dinâmica, ali, companheira, né? E os irmãos todos a amam. Então, nós vamos orar agora, nessa oração, então nós estaremos incluindo o agradecimento pelo aniversário da nossa preciosa irmã Moraes, não é? Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo, por este momento, Senhor, solene, quando nós nos aproximamos da Tua Santa Palavra, quando nós nos aproximamos das coisas sagradas, o nosso vaso emocional transborda, porque nós já não somos mais uma terra tão seca, não é? Porque a Bíblia diz que, Isaías disse que o Senhor Jesus Cristo nasceu em uma terra seca e deserta, né? Que era a raiz de Jessé. E ele nasceu numa terra seca, e às vezes eu fico pensando, porventura seria
eu, essa terra seca, em quem ele nasceu, em quem nasceu esse broto, em quem nasceu esse rebento da raiz, né? A raiz deu um broto, aleluia. E esse broto nasceu numa terra seca, e às vezes eu fico pensando, porventura não seria eu essa terra seca, não é? Que não dava fruto, que não dava nada, né? Meu irmão, minha irmã também, mas agora essa terra pode não estar tão seca mais, porque de vez em quando você vê água nela, você vê as lágrimas, é porque tem água ali, não é? Então nosso emocional às vezes transborda, mas é quando falamos dele, é quando falamos das coisas celestiais, das infalíveis verdades, das infalíveis realidades do Deus vivo, ó Pai. Então nós agradecemos ao Senhor nesta hora por esse momento solene de culto, onde os irmãos estão em comunhão, ali, atentos, participando do culto. Eles não estão assistindo o culto, cada um em suas casas, suas famílias, mas eles não estão assistindo, eles estão participando do culto, Senhor. E agora, Pai, especialmente, nós oramos e agradecemos ao Senhor, através desta oração, pela vida da nossa irmã Moraes, irmã Fátima Moraes, não é? Isso foi um pedido do esposo, irmão Vicente Palotti, nosso companheiro. Então, Senhor Deus, nós agradecemos pela vida da nossa irmã e pedimos a bênção do Senhor em favor dela, da sua saúde, que ela possa cada vez mais ter sabedoria de Deus. Enfim, o que nós desejamos a todos nós, inclusive a ela, é que todos nós alcancemos a estatura de varão perfeito, Senhor. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos pela nossa irmã. E agora também nós oramos em favor dos enfermos, dos necessitados, dos aflitos, oprimidos, aqueles que estão precisando de ajuda, Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Ajuda cada um dos meus irmãos, então, dos necessitados, dos aflitos, dos oprimidos, Senhor, que precisam da bênção do Senhor, às vezes, o que eu não posso fazer como ser humano, mesmo amando meus irmãos, às vezes nem tudo eu posso fazer. Nem tudo qualquer ser humano pode fazer, mas o Senhor pode. Aleluia. Então nós pedimos a bênção do Senhor em favor de cada um, para a tua bendita glória. Humildemente pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, então vamos ler a Bíblia, né? Vamos ler. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu já não tenho tanto tempo, né? Mas tenho um bom tempinho ainda, né? Então, São João 6, versículo 1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso, prestemos atenção nisso, né? Entre parênteses, prestemos atenção. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, não é? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco.
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanto? Ou para tantos, não é? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas, isto é, 12 cestos, né? 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram, aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, não é? Que ele possa nos encher com a virtude, com a inspiração, e nós possamos sair desse culto abençoados por Deus, não é? Mas o que me inspirou a ler essa escritura foi o versículo 15, não é? É claro que depois você vai ler os outros versos e aí vem mais inspiração ainda, não é mesmo? Então aqui no verso 15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então ali estava a multidão, porque eram 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças, não é? Porque as mulheres e crianças não eram contadas. Então era 5.000 homens, já pensou, mais outro tanto de mulheres, mais outro tanto de crianças. Quantas crianças não teriam ali, né? Quantas mulheres também, né? Então, mas o interessante aqui que me chamou a atenção, que eu desejei ler, foi esse. Então Jesus ficou sabendo, ele sabia naturalmente, eu acredito, que ele sabia no seu íntimo, porque ele era um profeta, ele era um vidente, não é? Então, ele sabendo que os homens viriam ali para arrebatá-lo e levá-lo para aclamá-lo como rei. Porque no versículo anterior aqui, 14, não é? Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, 2 pontos, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa expressão aqui, devia vir ao mundo, ela pode ser aplicada em 2 aspectos, não é? Devia vir porque estava prometido na Bíblia que viria um profeta, né, no mundo, que era o Messias. Mas também nós podemos observar um outro aspecto. Assim, de um profeta desse é que nós precisamos. Esse sim é o que devia vir. É um desses que nós precisamos. Por quê? Porque esse cura os doentes. Esse não deixa faltar comida para ninguém. Então, se nós tivermos um profeta desse assim, nós não vamos ter falta de nada. Aí você pode ver, e seguidamente,
eles já teriam tomado a decisão de ir lá e arrebatá-lo para levá-lo e proclamá-lo como rei. Tá vendo só? As pessoas, infelizmente, ainda hoje é assim, a maioria das pessoas, eu não vou traçar aqui uma porcentagem para não fazer exageros, não é? Mas a maioria dos chamados crentes, eu estou falando crente, eu não estou falando só da ala evangélica, não é? Eu estou falando dos que dizem que creem em Deus, que são crentes, porque um é crente de uma denominação, outra de outra denominação é crente de outra, então todo mundo é crente, não é? Mas a maioria segue Jesus por interesses próprios. Preste atenção nisso, por interesses próprios. Preste atenção em você mesmo. Eu não estou me dirigindo a ninguém, eu estou me dirigindo a mim mesmo, né? Então, mas preste atenção você em você mesmo. Quando você vai orar, quantas vezes você dobra o joelho para orar e você primeiro reconhece sua pequenez, primeiro você reconhece que não é nada, primeiro você pede perdão pelos seus pecados, primeiro você se humilha diante de Deus? Não, você faz um exame na sua própria oração. Quantas vezes? Geralmente, eu acho que 90 vezes das 100, nós dobramos o nosso joelho e falamos: ô Senhor, eu estou tão necessitado. Ô Senhor, eu preciso disso. Ô Senhor, eu preciso de emprego. Ô Senhor, eu preciso de saúde. Ô Senhor, eu preciso que o Senhor resolva o problema da minha família, dos meus filhos. Eu estou fazendo algum exagero? Não. Essa é que é a realidade. E nós, 90 das 100 vezes, nós nos esquecemos de pedir perdão pelos nossos pecados. Nos esquecemos de nos humilhar perante Ele. Nos esquecemos de reconhecer que nós somos indignos. E nós somos salvos pela graça. Não é porque nós merecemos ser salvos, não. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, quando você começa a chegar nesse ponto de reconhecimento, você para de ser esse tipo de crente que só pensa nas coisas materiais. É desse profeta que nós precisamos. É de uma igreja assim que nós precisamos. E tem outra coisa, hein? O profeta Irmão Brana disse assim, que se Deus atendesse a nossa oração, assim a toque de botões, você orou, pá, ele já atende, nós seríamos as piores pessoas do mundo. Mais impacientes, mais intransigentes e pensando que é assim mesmo que Deus tem que ser, nosso serviçal. Deus não é nosso serviçal. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Você pode prestar atenção. Aceitar Jesus como Salvador, ora, só se fosse uma pessoa insensata para não aceitar Jesus como Salvador. Porque quando ele estiver perdido, ele vai lá e busca. Quando estiver doente, ele vai lá e cura. Quando estiver necessitado, em perigo, ele vai lá e protege. Isso é ser Salvador. Mas e ser Senhor? As pessoas querem aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e viver de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele quer. Não é? Então, aí ele se retirou para o monte quando ele soube, né? Ele entendeu que eles viriam mesmo ali para levá-lo e aclamá-lo como rei. Ele se retirou para o monte, por quê? Porque a missão dele não era essa. A missão de Jesus não era ser o rei de Israel naquele tempo, tomar o lugar de Pilatos, que era um governador. Não, essa não foi a missão dele. A missão dele, como nós lemos outro dia, não é? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esse trabalho aí não ia ser tão fácil, não. Não ia ser tão simples, não. Tanto é que nenhum outro ser humano, nós diríamos, teria condições de executá-lo. Ninguém, nem um profeta, nem Abraão, nem Isaías, nem Jeremias, nem Moisés, nem Irmão Brana, nem eu, nem você, nem ninguém, nenhum ser humano teria
a condição de executar esse trabalho. Tinha que ser só ele, porque era muito difícil, era muito triste, era muito horrível o que ele tinha que fazer, não é? Por isso que lá no jardim do Getsêmani, ele orou e o seu suor até se transformou em gotas de sangue, correndo pela sua fronte, pelo seu rosto. Você já pensou nisso? Que angústia que ele estava sentindo ali, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue? Mas por quê? Porque a responsabilidade que pesava sobre ele era terrível, era horrenda. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não poupou nem seu próprio filho. Porque quem mais ia poder executar esse trabalho? Era só ele, né? E agora vem os homens pensando que ele é um reizinho que mora aqui na terra 50, 60, 70, 80 anos, depois morre. Ele não era isso, ele era muito mais que isso. Mas eles não entendiam, não. Eles não sabiam, não, que ele não era nada disso que eles estavam pensando. Então ele se retirou. Ele foi para um outro e falou, não, minha missão não é essa. Minha missão é salvar as almas deles. É arrancá-los das garras, do poderio de Satanás, porque Satanás está mandando neles. Satanás ainda é o dono deles. E ele tinha que fazer isso, não é? E era no Calvário. Era sendo crucificado, era sendo usando uma coroa, não uma coroa de rei, né? Cheia de incrementos, de ouro, mas uma coroa de espinho que ele teria que usar para executar esse trabalho. Tanto é que ele disse, Pai, lá no jardim, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Como que é bom meditar nessas coisas, não é? Mas, vamos voltar aqui. Eu não sei não se vai dar para ler a mensagem hoje. Quando começa assim, não vai dar tempo de ler a mensagem, não é? Então ali já está aos 43 minutos, então... Mas vamos aqui, deixa eu ver, eu acho que é o versículo 7. Vamos ver se é o 7, né? Não, é no 6. Vamos voltar aqui no 6. Não, 5, na verdade. Versículo 5, aqui. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Eu quero que vocês guardem uma coisa na mente, que esse Filipe aqui é o mesmo Filipe que tinha chegado em Jesus e era um discípulo dele, né? Um apóstolo. Então, chegou nele e disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Porque Filipe era um hebreu. Os hebreus sempre creram no Deus Jeová, né? E que está no céu. E o Senhor Jesus Cristo veio e disse que ele era filho desse Deus, Jeová. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos também, que é muito interessante saber, que dizem que saber não ocupa lugar, né? Você vai observar que existe muitas vezes as expressões na Bíblia, o Senhor, justamente porque a Bíblia disse que não era para tomar o nome do Senhor em vão, o santo nome do Senhor em vão, não é? Então, a questão de muitas vezes você encontrar a expressão o Senhor era para não ficar mencionando o nome do Senhor toda hora, assim, de uma forma banal. É por isso que tem muitas vezes a expressão o Senhor, não é? Então, eles pensaram, bom, o Senhor que mora no céu, que é o nosso Deus, Senhor Jeová, cujo nome não se deve tomar em vão, ele diz que é pai dele. Mas, né, eu fico meio confuso, falando em lugar de Filipe, né? Eu fico meio confuso e eu gostaria então que ele mostrasse para nós o pai dele, para a gente ter uma noção mais clara dessa questão.
Filipe. Esse aqui foi o mesmo. Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele aquele dia, né? Aquela hora. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Porque ele queria ver o Pai. E você notou que Jesus respondeu na primeira pessoa? Eu estou convosco. E você não me tem conhecido ainda? Não me tendes conhecido? Quem vê ao Pai, eu e o Pai, eu, Jesus e o Pai, somos um. E quem vê a mim, vê o Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai? Então, Filipe, quer dizer que você ainda não teve revelação de quem sou eu? Você vai ver uma outra pergunta que Jesus disse assim, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí dessa vez não foi Filipe que respondeu, dessa vez foi São Pedro, né? E o que é que Pedro respondeu? Todo mundo conhece essa resposta. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ser isso, que São Pedro respondeu, seria então ser o Messias. E ser o Messias seria aquele que incorporaria toda a plenitude da divindade. Que o Deus invisível habitaria nele, porque ele disse, ali, acho que São João 4, né? Está escrito assim, São João 1,18. Deus é invisível, não é? Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Amém? A Escritura corre assim, de uma forma harmônica? Sim, corre perfeitamente. A Escritura corre de uma forma harmônica. Então, quando Pedro disse, eu falei da resposta de Filipe, da pergunta, né? E agora da resposta de Pedro. E Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Então veja a diferença de Pedro e de Filipe. Pedro teve a revelação, porque para ser o Cristo, tinha que ser esse em quem o Deus Jeová habitava. Esse que era Deus em carne humana. Não é? Isso é tremendo. Pode ser que ainda pessoas que estejam me ouvindo ainda não acreditem bem nessas coisas. Mas aqueles que são revelados, que já receberam a mensagem do profeta de Deus, porque esse profeta de Deus, William Branham, de Malaquias 4, é o que leva a noiva, guia a noiva para o arrebatamento. E esses têm a revelação, não é? Bom, então, voltando aqui em Filipe, né? Pobre do nosso irmão Filipe hoje, né? Mas não é o nosso irmão Filipe que congrega com nós, não. Deus abençoe o irmão Filipe, saudade do irmão, né? Mas é aqui o Filipe da Bíblia mesmo, né? Mas então, ele já tinha essa dúvida. Ele queria saber quem era o Pai, porque ele não tinha revelação. Mas será que... Como é que é isso, né? Agora, por isso que no verso 6, eu rio assim, porque eu no mesmo tempo que eu choro, eu rio também, né? Porque é assim mesmo. Os nossos vasos emocionais transbordam, né? Então, você pode ver, foi por isso que no verso 6 ele disse assim, mas dizia isso para o experimentar. Para ver, será que ele já melhorou na compreensão, na revelação? Será que ele já foi revelado? Filipe, será que ele já teve a revelação agora de quem sou eu? Porque aquele dia ele perguntou quem era o Pai. Ele não sabia ainda que Jesus e o Pai eram um, né? Agora aqui, ele veja só, o Senhor perguntou assim, aonde que nós vamos arrumar dinheiro? Aonde nós vamos comprar? Aqui no 5, né? Aonde que nós... Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, 2 pontos, onde compraremos pão para esses comerem? Você prestou atenção que ele não falou em que lugar que nós vamos achar os pães necessários para multiplicá-los? Ele perguntou comprá-los. Eu não quero inferir nada, não quero colocar meus pensamentos, mas você sabe, a mente humana é assim, não é? Então,
Se Filipe ainda não tivesse revelado, ele ia pensar em comprar mesmo, mas aí não tem dinheiro para comprar. E foi justamente o que ele respondeu. Não foi? Né? Então ele disse aqui, ó, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então ele pensou mesmo que era para comprar o pão. Então ele ainda não estava revelado conforme devia estar. Mas depois ele ficou bom, viu? Não vamos crucificar o irmão Filipe, então exclui ele da nossa agenda de santos da Bíblia, porque depois disso você vai ver. Esse Filipe aqui foi aquele mesmo que foi na estrada de Gaza, de Jerusalém para Gaza, onde ia passar o eunuco, né? O eunuco estava lendo o profeta Isaías ali, e aí o Espírito Santo falou para ele, entra no carro. Aí ele pediu carona, o eunuco mandou o cocheiro parar, né? E ele entrou ali, e aí Filipe já perguntou, de quem? Você sabe o que você está lendo aí? Ele falou, não, eu não sei porque ninguém me explicou até hoje, não é? E esse eunuco havia vindo em Jerusalém para adorar. E estava voltando, ele era eunuco da rainha de Candace, não é? Então ele falou assim, o eunuco perguntou, de quem estava falando o profeta? De si mesmo ou de outro? Aí o irmão Filipe, que agora já estava convertido, porque agora ele tinha visto que Jesus tinha morrido e que Jesus ressuscitou, falou, então, misericórdia, Senhor. Agora eu creio, não é? Então, agora ele já sabia, então ele explicou para o eunuco que era o Messias e tal, e aí o eunuco aceitou, né? Então não vamos excluir o irmão Filipe da nossa agenda de santos da Bíblia, não, porque ele só era um ser humano como nós todos somos. Então, às vezes quando eu fico vendo essas coisas assim, e nós estamos no ministério, né, a gente não pode crucificar ou diminuir um irmão por causa de algum problema, de alguma fraqueza, porque depois ele vai chegar também lá, como Filipe chegou também, não é? Mas vamos aqui ainda, porque ainda não acabou não, né? A malhação aqui contra o irmão Filipe, né? Entre aspas. É um pouco de descontração, é claro, né? Então, ele disse, você vai notar que ele deu a resposta afirmativa para o Senhor Jesus Cristo e decisiva, né? Não vai ter dinheiro para comprar pão para eles, então não vai dar. Pronto. Essa foi a resposta do irmão Filipe. E Jesus justamente tinha perguntado aquilo para ele, para experimentar ele, e certamente o Senhor Jesus Cristo obteve a resposta que ele queria, né, ouvir, né? Ele ainda precisa ser ajudado mais um pouco, não é? Bom, agora vem o 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, agora preste atenção na resposta de André. Disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Ponto e vírgula. Aí ele diz, mas que é isto para tantos? Você viu a diferença da resposta de Filipe e da resposta de André, não é? Então, quer dizer, ele não respondeu definitivamente, taxativamente. Ele respondeu com uma pergunta ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, nós temos um rapaz aí, porque já que não tem dinheiro, que o irmão Filipe falou que não tem dinheiro para comprar pão, para todos eles, mas tem um rapaz aí, que tem 5. Agora, coloca-te no lugar deles. Coloquemo-nos no lugar deles, né? O que faria 5 pães para 10 mil pessoas? Nada, né? Não ia dar. Talvez esse rapazinho tivesse levado os pães para ele comer, para ele matar sua fome na hora da necessidade, que ele foi predestinado por Deus. Nós não temos tempo, meu Deus do céu, já está acabando lá o tempo. Ó. Nós já estamos aos 56 minutos de culto, né? Porque você acha que aquele menino levou esses 5 pães, esses 2 peixinhos assim, coincidentemente? É claro que não.
Não foi coincidentemente. Ele foi predestinado desde antes da fundação do mundo para pegar aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos e estar ali presente naquela hora. Deus, na sua presciência, falou: você vai levar esses pães aí, porque depois vai acontecer um milagre. E com esse milagre vai converter muita gente. E você vai ter parte nisso, nesse plano. Isso não é maravilhoso? Vamos dizer glória a Deus, todo mundo? Glória a Deus! Aleluia! Não é? Então, quando ele falou assim, mas tem aí um rapazinho, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que seria isso para tantos? Aí ficou a pergunta para o Senhor Jesus Cristo responder, né? Olha agora no 10, né? Essa foi a resposta que veio da sugestão do irmão André, não é? E disse Jesus: mandai assentai os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você viu a resposta do Senhor Jesus Cristo para ele? Então, para ele não foi nenhum experimento, vamos dizer assim. O Senhor Jesus Cristo não fez nenhuma experimentação com ele. Mas simplesmente o Senhor Jesus Cristo seguiu a sugestão de André. Então manda os homens assentarem. Pronto, se eu fosse André, meu Deus do céu, se eu fosse André, eu falaria, pronto, a minha pergunta já está respondida. Ele vai multiplicar esses pães. Ele vai fazer o milagre. Nós estamos prestes a ver um grande milagre que será escrito na Bíblia e que todas as gerações do mundo vão ler. Veja só que coisa maravilhosa. Agora eu fico pensando assim, nós como humanos, ninguém é maior que ninguém, né? Mesmo na igreja, no ministério, ninguém deve se sentir maior, mas existem aqueles a quem Deus dá mais inspiração. Aqui está o exemplo de Filipe e de André, né? Mas Filipe também era um discípulo verdadeiro, honesto. Talvez ele fosse um pouquinho mais lento, né, para chegar, mas depois nós vemos que o Espírito Santo o pegou ali de Jerusalém. Você já pensou nisso? Vamos pensar um pouco desse lado também dele, né? Ele estava ali, Jerusalém estava recebendo o Espírito Santo, e o povo estava avivado ali, e o Espírito Santo pegou Filipe e levou ele lá para a estrada de Gaza. Como é que será que ele foi? De avião não foi, né? De avião não foi que ele foi. E de carro também não foi. O Espírito Santo o transladou para lá, para encontrar o eunuco da rainha de Candace, não é? Então, isso é muito maravilhoso, não é? E então Jesus disse aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo, né? Que certamente se encaixou com a sugestão de André. Então ele disse aqui, e Jesus, eu já li aqui o 10, né? Que era quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, né, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados... Bom, deixa eu parar aqui no 11 mais um pouquinho, né? Então, olha aí. Pronto. André, quando ele recebeu, ele ouviu a ordem do Senhor Jesus Cristo, manda o povo assentar, pronto. Ele disse, a bênção chegou. Oh, glória a Deus, né? Antigamente, quando a gente era, assim, mais jovem de crente um pouco, né? Nós tínhamos um corinho. E se vocês me permitirem, eu canto um pedacinho aqui, né? Era assim, a bênção chegou, Jesus está aqui, o seu poder eu não resistir.
Aleluia, né? A bênção chegou. André pensou, a bênção chegou. Agora, se você crê, irmão, se você crê, irmã, é a mesmíssima coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A bênção chegou para você hoje. Quem sabe, porque se o menino com os pãezinhos dele não sabia por que ele estava levando aquilo, não é? Ele pensou que era para ele comer, mas não era. Era porque Deus ia fazer um milagre tremendo ali naquele dia e precisava dele. Aleluia. Agora, às vezes a gente diz coisas que a gente não sabe por que está dizendo e nem para quem está dizendo, mas você creia nisso, a bênção chegou para você. A bênção chegou, Jesus está aqui. A palavra está aí onde você está. A bênção chegou, Jesus está aqui, o seu poder eu não resistir. O anjo de Deus aqui se acampou. Era o corinho, né? Na minha casa a bênção chegou. Amém? Diga amém agora. A bênção chegou na sua casa. O anjo de Deus chegou na sua casa. Aleluia, porque Jesus está aqui. Você está crendo na palavra de Deus. Você está glorificando a Deus. Você está entregando sua vida nas mãos dele. Você está deixando de ter aquela resistência quanto à operação de Deus. Para de resistir a Deus. Para de resistir quando Deus está usando alguém para falar com você. Não resista. Solta o cabo da nau. Aleluia. Toma o remo na mão e vai navegando com fé em Jesus. Porque enquanto a nau está amarrada lá, ela não pode navegar. Mas se você desatar o cabo, aí ele fica livre para navegar. Aí você pega o remo e solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E receba a bênção de Deus. Pega para você isso aí, fala assim, foi comigo que o Senhor falou, foi para mim que ele falou, aleluia, e eu vou ficar segurando nessa bênção, porque não é à toa, nós já lemos nos trechos da mensagem, coisas que hão de ser, o profeta disse assim, você não está sentado aí agora, por acaso não. Você não está ouvindo essa palavra agora, por acaso não, você tinha que estar aí. Como o rapazinho, ele tinha que estar lá desde antes da fundação do mundo. Deus tinha predestinado aquele menino para estar ali com aquele pão, com aqueles pães. Porque o povo ia ser abençoado, o milagre ia acontecer, o filho ia ser salvo, ia ser liberto, a filha ia ser abençoada, ia ser salva. Aleluia, a doença vai embora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a paz reina, a alegria, a felicidade. Oh, meus amados irmãos, vocês são pessoas abençoadas, são felizes, Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, para servi-lo, e no trecho da mensagem que nós estamos lendo, que paramos, mas mais para frente vai continuar, não é? Coisas que hão de ser, nós continuaremos no parágrafo 33, se Deus quiser, em outro culto, não é? Então ali o profeta fala estas coisas, que nós estamos aqui na terra para manifestarmos os atributos de Deus, você precisa estar aqui. Você tem que estar aqui, na terra, nessa posição, crendo em Deus, crendo no seu profeta, porque você foi predestinado para manifestar os atributos de Deus eternos que estavam na mente dele, antes da fundação do mundo. Aleluia! Que Deus possa aceitar a nossa adoração, que Deus possa aceitar o nosso desprendimento, nessa hora, soltar as amarras e dizer, Senhor Deus, eis-me aqui. Aleluia.
Isaías, ele estava ali quando o Senhor Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Seja o que for que eu tenho que fazer, eis-me aqui, eu estou pronto. Não é? Aleluia. Deus nos ajude, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ter uma palavra de oração e mais uma vez nós vamos interceder pelas pessoas que estão necessitadas, porque agora o Senhor Deus trouxe a palavra que vai operar naqueles que estão precisando agora. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós acabamos de ouvir a Tua santa palavra, nós acabamos de ouvir o Espírito Santo nos falando, ó Deus, e todos nós somos necessitados, todos nós precisamos da graça, precisamos da bênção do Senhor, Pai amado. E agora, Senhor, eu peço em favor do meu irmão que está buscando uma bênção, da minha irmã que está precisando dessa vitória, Senhor. Dá essa vitória aos meus irmãos agora. E é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos isto. E nós suplicamos humildemente a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Fica com os teus filhos e que nós sejamos protegidos, a nossa saúde esteja protegida. Ó Deus, que nenhuma virose, nenhum demônio de espécie nenhuma tenha autoridade, tenha poder para tomar os teus filhos, porque os teus filhos estão protegidos pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós expulsamos todas as doenças, todos os males, todos os espíritos imundos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, meus amados. O Senhor nos abençoou grandemente. O Senhor esteve conosco em mais este culto. Deus não precisa de estar dentro de quatro paredes. Ele é um Deus de perto e Deus de longe. Ele opera, diz assim a Bíblia, operando eu, o Senhor disse, operando eu, quem impedirá? Quando ele quer operar, ninguém impede. Não tem nenhuma barreira, não tem paredes, não tem espíritos, não tem nada que possa impedi-lo de operar quando está no seu plano fazer aquilo. E ele fez. E você foi abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos felizes e alegres, né? E a gente tem o tempo, tem que parar, então parou, né? Amém. Mas depois tem mais. Outro dia tem mais, né? É o seguinte, vocês não esqueçam de curtir, porque quando você gosta muito de uma coisa, eu não sei essa expressão aí, curtir, não sei quando começou, né? Mas, na verdade, você clica naquela mãozinha assim que tem um joia, um dedo para cima assim, quer dizer joia, positivo, gostei, gostei, né? Curtir quer dizer gostei, né? Então, se você gostou muito da palavra, se a palavra falou muito com você, então, e você ama as outras pessoas, clique ali então para que as outras pessoas também escutem e sejam abençoadas também, né? E também, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que isso possa ir para frente, não é? Ser propagado cada vez mais, ser impulsionado, porque nós não ganhamos dinheiro do YouTube com esses vídeos, não. E eu quero explicar isso, já expliquei, mas tem que falar assim constantemente, né? Nós não temos nenhuma propaganda lá. Se por acaso surgir alguma propaganda lá, é por causa dos hinos que nós cantamos, e esses hinos às vezes têm direitos autorais ainda. E os direitos autorais têm um tempo, 70 anos ele termina, não é? Mas às vezes é meio complexo isso, não dá para falar agora, né? Então, às vezes, se aparecer algum comercial lá no nosso vídeo, não fomos nós que colocamos, não. É por causa dos direitos autorais. E se o detentor desse direito quiser, for interessante para ele, tomara Deus que nesse caso ele não goste do nosso vídeo. Porque se ele não gostar, aí ele não vai querer monetizar ele, né? E aí nós ficamos livres das propagandas, né? Mas então Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até
o próximo culto, se Deus quiser, porque aí agora a gente fica esperando, a gente não vê a hora que passa um dia para já vir o outro dia, para nós termos o outro culto, né? Amém, Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém.